a Convenção de Haia, ela é importante. A gente não pode olhar a Convenção de Haia como algo ruim, que tira filhos de mães. A Convenção de Haia, ela é extremamente necessária. Até para o outro lado também, né? Porque podem ser mães brasileiras casadas com não nacionais que pegam filho, assim como tem casos, né? E vice-versa. Então, a Convenção de Haia, ela vai ser favorável nesse lado também. O que a gente espera, o que a gente pede é uma melhor interpretação e um melhor cuidado na aplicação da Convenção e nas situações de exceção, porque existe a Convenção de Haia que fala sobre a repatriação dessas crianças ao país de residência habitual, né, imediatamente, para que não haja perdas dessa criança, né, sobre a subtração, sair de um país onde ela tem a residência habitual, onde ela tem o contato com aquele genitor que foi abandonado, que ficou para trás, a cultura, a língua, a escola, o país, e ser subtraída para um outro país. Então, esse tratado, ele preza, né, pela repatriação da criança para que não haja perda, sempre preservando o melhor interesse do menor. É como eu entendo. Sim. Não é para proteger os países ou para proteger os pais. O principal é a proteção à criança. A criança, isso. E é para isso que é o nosso foco. Então, para isso que existe a Convenção de Haia. E existe tem um artigo 13 que fala sobre a exceção de que esses países não são obrigados a repatriar a criança em situações onde a criança foi submetida ou será submetida a algum tipo de risco psicológico, fixo, né? Violência. Exatamente. Só que não define muito bem qual tipo de violência. Não é definido. E nem os riscos, né? Exatamente. Nesse sentido. Então, ele é bem abrangente. Sim. E isso, teoricamente, pode ser positivo. Porque cada país pode interpretar da sua forma, de acordo ali, pode ratificar, de acordo como entende aquilo ali, onde vai ser explorado toda aquela situação pelo judiciário, né? Pelo país, por quem for julgar. E isso teoricamente é muito bom, porque tem uma abertura, mas fala sobre a criança. Inclusive, a gente tem falado ultimamente, e foi comentado sobre isso na reunião que teve de Haia, recentemente, tem 2 semanas atrás. Você foi, né, a Brasília, né, nessa Não, eu fui em Brasília, teve uma reunião lá no Senado Federal, das Mães de Haia, mas a cada 5 ou 7 anos, acontece na cidade de Haia, na Holanda, nos Países Baixos, essa convenção onde todos os países signatários se reúnem para falar sobre melhorias, entender como está essa convenção. Da própria convenção, né? Melhorias convenções anual, isso. Isso, um debate entre todos esses países, e aconteceu recentemente, há 2 semanas atrás, né, lá na Holanda. Você sabe o que foi discutido, novidades em relação ao que foi falado? Uma coisa que tem sido falado bastante é a inserção da violência doméstica contra a mulher como uma exceção também da repatriação da criança. Porque a Convenção, ela fala somente sobre a violência contra a criança. E existem mulheres hoje em dia, Leniel, que sofrem violências graves no exterior, de violência doméstica, essa mãe. E a Convenção não protege. Exatamente. Entendeu? Vai vir sozinha? Exatamente, jamais, jamais. Então, essa criança, hoje, na situação atual como está acontecendo, essa mãe, ela pode ter sido vítima de tentativa de feminicídio, pode ter sido esfaqueada, ter medida protetiva contra ela, mas chega aqui no Brasil porque ela foge daquela situação de violência, e ao chegar no Brasil vai ser julgado, e a Convenção de Haia não fala sobre a mulher, ela fala sobre a criança. Então, assim, se não houve violência contra a criança, essa criança vai ser pegada de uma maneira assim, abrupta, imediatamente ser levada e ser colocada nas mãos do agressor. Que é um grande absurdo, né? É um absurdo, né? Aí eu vejo que muitos desses casos, muitas dessas 300 atual, né? Esses pais, essas mães que vieram e estão, né, se enquadrando, começam a surgir um termo sobre sequestro internacional. Isso. Agressivo demais. Né, esse termo, né? Estão querendo mudar sobre isso, parece que já não está sendo chamado de sequestro internacional, então está nesse momento de troca, porque o Brasil trata... Mas quando eu leio os jornais... É sequestro.